Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e a mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do grupo de membros. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho, e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando Seja Membro do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada, eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 188, As Palavras do Pai e as Memórias da Mãe. E olhando para Nassens caído inconsciente, Diodora num tom de deboche comenta: "Achei que meu coração tinha parado por um instante, mas parece que foi o seu que parou, não foi?" E observando atentamente aquela situação, Walter reconhece que aquilo não é bom, pois Nassens estava completamente indefeso naquele estado. E no momento em que Diodora se prepara para dar o golpe final, Walter intervém, decretando o fim da partida, declarando a derrota de Nassens, já que o mesmo não podia mais se mover. Sendo assim, Diodora era o vencedor da segunda rodada do bloco A. Mas Diodora não esperava por isso neste instante, pois ele ainda pretendia extrair a magia de Nassens antes de encerrar o combate. Portanto, mesmo diante do fim declarado, Diodora não estava disposto a abrir mão do seu prêmio e se prepara para dar uma falsa desculpa, onde iria dizer que sua espada sem querer escorregou da sua mão. E do alto das arquibancadas, testemunhando aquela cena covarde, Annie grita desesperadamente, com a voz carregada de medo e impotência. Porém, antes que Diodora pudesse concluir seu ato, ele é surpreendido por um golpe devastador. Percival surge como herói justiceiro, aparecendo no exato momento que Diodora ultrapassou os limites e tentou tirar a vida de um oponente já vencido. Diodora é arremessado para longe pelo impacto do golpe de Percival. E após a poeira baixar, vemos Diodora ainda consciente, mas com o rosto bem machucado e sujo de sangue. Porém, o dano causado por este golpe é refletido para Percival. Diodora sorri com desdém e zomba de Percival dizendo: "Me dar um soco só vai acabar machucando você. Parece que nem prestou atenção na nossa luta." Mas a resposta de Percival é simplesmente um cale a boca. O Cavaleiro da Morte mostra que perdeu a paciência e está com tanta raiva que mal consegue se conter. E diante dessa mudança súbita de postura, Diodora estremece. Ele sente um calafrio e, mesmo que não diga uma única palavra, o seu silêncio tem bastante peso. Mas o único foco de Percival naquele momento era Nassens. Ajoelhado, ele segura o amigo desacordado em seus braços e, com uma expressão tomada pelo desespero, ele implora: "Acorde, por favor, fique firme." Enquanto isso, do outro lado, Diodora observa a cena com frieza. Irritado, ele repreende suas bestas de estimação, Cia e Snack, deixando bem claro seu desapontamento e que, se da próxima vez eles ficarem parados de novo, ele mesmo irá matá-los.
E enquanto Diodora se retira da arena, vemos Tristan correndo em direção a Percival e Naxis. Mesmo com os apelos da falsa Isolda que tenta impedi-lo, ele não hesita. Tristan pede para Percival deixá-lo ajudar também, e Percival, por sua vez, agradece por isso. E nas arquibancadas, Anne não consegue mais ficar parada só olhando. Tomada pela preocupação, ela decide ir até eles para tentar ajudar de alguma forma também. No entanto, aquilo estava estranho, pois mesmo com Tristan e Percival combinando suas magias para curá-lo, Naxis não dava nenhum sinal de reação. Percival implora para ele voltar para ele e questiona por que ele não está acordando, mesmo tendo ainda um espírito da vida dentro dele. Mas logo Gawain aparece com a possível resposta. A pequena maga conta que apesar de estar muito fraco e lento, ela ainda consegue ouvir seu batimento cardíaco. Portanto, ela acredita que Naxis está no estado de quase morte. Anne indaga se isso realmente foi causado por um veneno que foi refletido de volta para ele. Pois, como Donnie comenta, ele achava que Naxis fosse imune a seus próprios venenos. Mas então Percival nota algo no chão, um pequeno frasco vazio e uma agulha jogada ao lado. E assim, não demora muito para ele entender. Aquele era um veneno não testado, um que o corpo de Naxis nunca experimentou antes. Estamos no Reino das Fadas, onde vemos Naxis segurando uma pequena fruta prestes a colocá-la na boca. Mas antes que ele desse a primeira mordida, uma voz grita ao longe desesperada: "Não faça isso!" Era o Rei das Fadas, que apesar de bem ofegante, estava aliviado por ter conseguido chegar a tempo. Então King começa a explicar por que ficou tão preocupado. Essas frutas escuras são chamadas de caveiras de sangue. Só de ingerir o suco dela é como colocar um pé na cova. E se comer uma inteira, você entra em coma instantaneamente. É uma planta que tem propriedades mágicas, mas que são bem perigosas. No entanto, Naxis ainda não entendeu o quão grave é, e com um olhar confuso ele responde: "Coma? Mas isso não é algo temporário? Dá para acordar depois, certo?" E isso força King a ser mais direto ao dizer: "Me escute, Naxis. Quando eu digo coma, não estou falando de só alguns minutinhos. Não existe antídoto, seu corpo congela no tempo e você vai dormir para sempre. Entendeu?" E depois disso, acho que Naxis finalmente entendeu. Algum tempo depois, ainda dentro do Reino das Fadas, vemos Diane sorrindo, enquanto comenta: "Então é por isso que você está tão para baixo?" Mais orgulhoso, Naxis responde que na verdade nem tá tão chateado assim, embora ele quisesse muito adicionar aquela fruta ao seu repertório de venenos. E Diane então admite que de fato aquelas frutas são bem gostosas. E a reação de Naxis é de puro choque, ao descobrir que a rainha já comeu a fruta que ele acreditava causar um coma eterno. "Ah, eu gosto de comer, sabe?" Diane responde com toda simplicidade e leveza, o que torna tudo mais absurdo. Mas Naxis volta a reforçar o perigo, dizendo que elas são mágicas e que fazem você dormir para sempre. E com total naturalidade, ela confirma o efeito da fruta, mas relata como se fosse apenas um cochilo relaxante. Mas ainda surpreso, Naxis questiona hesitante: "Mas eu achei que não existia antídoto para isso." "Pois é uma fruta mágica afinal, mas existe sim uma forma de reverter isso." Era o que respondeu Diane com um sorriso no rosto.
E de volta à arena, o clima de tensão toma conta com todos aflitos ao redor de Nassins. Annie implora para que ele acorde enquanto Donnie, mais intenso, tenta provocar uma reação emocional para tirá-lo do coma, dizendo que ele não pode simplesmente desistir assim, parecendo um fracote. Mas, para surpresa de todos, Gareth se aproxima dizendo: "Você não está ouvindo? Tá todo mundo te chamando, porque ainda tá de costas para eles. Vai ficar calado até quando, hein?" E a revelação de que a alma de Nassins ainda está presente muda tudo. Mas onde ele está? Questionava Annie. E Gareth apenas aponta para um ponto vazio à frente, dizendo: "Bem ali." E mesmo sem conseguir vê-lo, Annie tenta entender as motivações de Nassins, perguntando: "Nassins, se consegue me ouvir, me responde, por favor. Por que você fez algo tão perigoso assim?" E Nassins finalmente decide se abrir, revelando sua dúvida e medo ao responder: Eu não sabia se conseguiria vencê-lo com qualquer um dos meus venenos. Então arrisquei tudo e apostei nessa última chance." Foi o que Gareth contou, transmitindo suas palavras aos outros. No entanto, Donnie rebate esse pensamento dizendo: "Tá, mas se você morrer no processo, do que adianta? Isso não vai ajudar ninguém." Mas Nassins, com os olhos marejados, apenas sussurra: "Eu só não queria que ele machucasse o Percival." E ansioso, Percival queria saber a resposta. Ele pergunta a Gareth o que Nassins diz, e o rapaz sorri ao dizer que Percival é com certeza muito amado. Gareth então se vira novamente para Nassins e diz: "Enfim, se você conhece o antídoto para isso, agora seria uma boa hora para falar." Mas Nassins, visivelmente envergonhado, fica todo vermelho e desvia o olhar, resistindo a responder. Mas Gareth já havia entendido. E ao ser questionado pelo grupo o que estava acontecendo, Gareth responde com um tom descontraído: "Acho que vou ter que sussurrar também." Ele então se aproxima de Percival e explica discretamente o que precisa ser feito. Enquanto isso, vemos Nassins mergulhado em seus próprios pensamentos, refletindo sobre seus sonhos, arrependimentos e o peso das escolhas que fez. "Eu só queria superar o Ordo algum dia. Eu queria me tornar um cavaleiro sagrado e proteger o futuro de Britânia. E eu queria continuar viajando com Percival pelo maior tempo possível. Mas simplesmente não tem como eu contar para eles como desfazer esse veneno." Nassins pensava, mergulhado em vergonha e insegurança. Dizer em voz alta o que precisava ser feito era simplesmente impensável. Porém, ele não iria precisar, pois no momento puro, impossível e cheio de carinho, o clima pesado de angústia é quebrado por um beijo. Enquanto o beijo acontece, podemos ver as expressões e reações de cada um. E eu sei que é a reação de Annie que vocês devem estar mais curiosos para ver. E assim, Nassins despertou, afastando todo aquele clima de tensão e preocupação. E Donnie, bem surpreso com o que viu, compara a cena a uma espécie de reanimação boca a boca. Já Tristan diz que foi uma cena bem adorável. Já Annie desromantiza aquela situação, fazendo a seguinte comparação: "Então foi tipo salvar alguém que está se afogando? Que anticlimático." Mas Percival deixa bem claro que ele não fez nada disso que eles estão dizendo, que ele não soprou nada. Mas para ele, no fim, tanto faz. Mas Nassins perguntava como Gareth sabia se ele não disse nada. Mas ele responde que sempre teve uma intuição afiada,
pois afinal ele vê fantasmas. E então voltamos para terminar aquele diálogo entre Narcís e Diane. Narcís reagia com surpresa e meio constrangido ao descobrir que o antídoto para o envenenamento era um beijo da pessoa que ama, e que não havia outro meio de cura senão um beijo. Mas Narcís diz que isso não é justo, pois não era nem magia. Mas Diane reforça dizendo que não é um feitiço mágico, e sim uma fruta mágica. E ela então finaliza dizendo: o sentimento de amor por alguém pode ser tão maravilhoso e estranhamente tão poderoso quanto a própria magia. E eu acho que depois disso não precisa dizer mais nada. Continua no próximo capítulo, intitulado Gawain vs Balin. E após comer uma fruta mágica e cair num sono profundo, agora somente um beijo dado pelo seu verdadeiro amor pode quebrar o feitiço. Eu entendi a referência. Pois sim, né? Esse é o famoso beijo do amor verdadeiro, né? Tão presente e simbolizado principalmente nos contos de fadas. Mas e agora? O que esse beijo tão esperado por muitos representa? Quais consequências ele irá trazer? Será que já podemos dizer que Narcís e Percival são um casal? E Gawain contra Balin. Quem será o vencedor desse que pode ser um dos maiores combates desse torneio? Bom, a gente irá conversar melhor sobre tudo isso no nosso próximo vídeo, então fiquem ligados aqui no canal para não perder por nada. Mas você já pode comentar aí qual foi a sua reação diante desse beijo e o que espera da próxima luta. Porque agora eu quero agradecer ao Ítalo, Emanuele e Misael que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, as redes sociais de cada um deles vai estar na tela e na descrição para vocês. Muito obrigado e agradeço também a cada um de vocês. Espero vê-los, claro, aqui no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!